Ouça com atenção. Não apresse este momento. O que está sendo liberado agora não é apenas uma oração comum, é um alinhamento. Há coisas que não mudam pela força, nem pela insistência humana, mas mudam quando você escuta no tempo certo. E este tempo é agora. Você não chegou aqui por acaso. Existe um peso espiritual neste instante, uma convocação silenciosa que trouxe você até esta oração, porque há áreas da sua vida financeira que não respondem mais ao esforço, mas vão responder à obediência e à escuta. Deus diz que antes de mudar números, contas ou circunstâncias, Ele muda o lugar onde você está posicionado espiritualmente. Por que dinheiro não flui em ambientes de medo constante, culpa ou sensação de abandono? Ele flui onde há alinhamento, confiança e autoridade espiritual restaurada. E hoje, enquanto você ouve, algo começa a ser reorganizado dentro de você. Não for ainda. Dentro. Porque toda virada externa começa com um ajuste interno. Você talvez esteja cansado de tentar. Cansado de promessas que não se cumprem. Cansado de orar e não ver resultados imediatos. Mas Deus diz que o silêncio que você viveu não foi ausência. Foi preparação. Houve um tempo em que você pediu e não recebeu porque ainda não estava pronto para sustentar o que viria. Não emocionalmente, não espiritualmente, não mentalmente. E aquilo que chega antes do preparo se perde rápido. Por isso, ele reteve, não por negar, mas por proteger. Agora, enquanto você ouve esta oração, uma nova compreensão começa a se formar. Você percebe que prosperidade não é apenas ter, é saber conduzir. Não é apenas receber, é manter, multiplicar e honrar. Deus não libera recursos em mãos que ainda estão presas à escassez emocional. Por isso, hoje Ele começa quebrando a mentalidade que aprisiona, antes de destravar o fluxo que sustenta. Deus diz que há travas invisíveis que você não vê, mas sente. Sensação de que tudo é difícil. De que o dinheiro entra e some. De que sempre surge um imprevisto. De que você corre, e não sai do lugar. Essas travas não são castigo, são sinais. Sinais de que algo precisa ser realinhado na fonte. E a fonte não é o trabalho, não é o salário, não é a oportunidade. A fonte é espiritual. Enquanto você ouve, Deus começa a tocar em áreas que você evitou por muito tempo. Medos antigos relacionados à perda. Crenças que você herdou sem perceber. Palavras que você ouviu no passado dizendo que prosperidade não era para você, que dinheiro sempre traria dor, conflito ou culpa. Essas palavras criaram barreiras. E hoje, uma a uma, elas começam a perder força. Deus diz que prosperidade não é pecado. Escassez não é virtude. Miséria não é prova de fé. Fé verdadeira é confiar que Ele supre, sustenta e amplia. E quando você entende isso, algo muda na forma como você ora, como você decide, como você age. Por que você para de pedir com medo e começa a se posicionar com autoridade? Neste momento, Deus começa a separar aquilo que é esforço inútil daquilo que é movimento guiado. Nem tudo que cansa produz fruto. Nem tudo que exige muito de você vem dele. Há caminhos que você percorreu apenas por pressão, comparação ou desespero. E esses caminhos drenaram sua energia e seus recursos. Mas agora, enquanto você ouve, Ele começa a fechar portas que só consumiam e abrir acessos que constroem. Deus diz que o que vem não será fruto de desespero, mas de direção. Não será improviso, será estratégia. Não será migalha, será provisão contínua. Mas para isso, você precisa ouvir. Ouvir sem tentar controlar o processo. Ouvir sem antecipar o resultado. Ouvir com o coração aberto, não com ansiedade. Existe um tempo certo para tudo. E o seu tempo de apenas sobreviver está chegando ao fim. Deus não te chamou para viver apagando incêndios financeiros. Ele te chamou para viver com estabilidade, clareza e crescimento. Mas antes de te colocar em um novo nível, Ele está limpando o terreno. Retirando hábitos que sabotam. Pensamentos que limitam. Decisões que drenam. Enquanto você ouve esta oração, algo começa a se mover no mundo espiritual que você não vê, mas que logo você sentirá. Pequenos sinais.
portas que se abrem sem esforço excessivo, ideias que surgem com clareza, conexões certas no tempo certo e, principalmente, uma paz diferente ao lidar com dinheiro. Porque quando Deus governa, o medo perde o controle. Deus diz que você não precisa implorar. Você precisa alinhar. Não precisa se humilhar. Precisa confiar. A prosperidade que vem dele não traz peso, não traz culpa, não traz confusão. Ela traz ordem. E ordem gera crescimento sustentável. Hoje, ele começa a te ensinar a prosperar sem perder a essência, sem se afastar do propósito, sem se corromper no processo. Fique aqui. Continue ouvindo. Não interrompa este momento. O que está sendo liberado agora é apenas o início. A semente foi colocada. O terreno está sendo preparado. E o que virá depois não será fruto de sorte, mas de posicionamento espiritual correto. Deus está falando. E quando você ouve, a mudança começa. Agora, permaneça aqui. Não acelere. Existe um momento em que a escuta se torna mais importante do que as palavras. E este é esse momento. O que Deus começa a fazer agora não acontece no barulho, mas no silêncio interno. Enquanto você ouve, algo está sendo reorganizado além do que você entende racionalmente. Deus diz que existe uma diferença profunda entre quem pede e quem está pronto para receber. Pedir todos pedem. Mas receber exige maturidade espiritual, clareza emocional e alinhamento de decisões. Muitas respostas demoraram não porque Deus não ouviu, mas porque você ainda estava tentando resolver tudo sozinho. E hoje, Ele começa a retirar esse peso das suas mãos. Talvez você tenha se acostumado a viver em alerta, sempre esperando o próximo problema, a próxima conta, o próximo imprevisto. Isso cria um estado constante de defesa. Mas Deus diz que você não foi criado para sobreviver o tempo todo. Você foi criado para prosperar com equilíbrio. E prosperar não é excesso, é fluidez. É quando o recurso chega no tempo certo, permanece e se multiplica com sabedoria. Enquanto você ouve, Deus começa a tratar a raiz da ansiedade financeira. Aquela sensação de que, mesmo quando entra algo, não é suficiente. Aquela preocupação constante com o amanhã. Deus diz que o amanhã não é seu inimigo. Ele já está lá. E ele continua sendo provedor em todos os tempos. Quando você entende isso, o medo começa a perder força. Existe uma liberação acontecendo agora na sua mente. Porque antes de destravar o dinheiro, Deus destrava a visão. Ele começa a te mostrar que você não está preso como imagina. Que existem caminhos que você não considerou. Ideias que você descartou por insegurança. Oportunidades que você não abraçou porque achava que não era digno ou capaz. Hoje, isso começa a mudar. Deus diz que a prosperidade que vem agora não será fruto de correria, mas de clareza. Você não precisará fazer mais do que aguenta. Você precisará fazer melhor o que está alinhado. O excesso de esforço sem direção gera cansaço, não crescimento. Por isso, ele começa a cortar o que não gera fruto e a fortalecer o que realmente constrói. Enquanto você permanece nesta oração, algo começa a se alinhar no invisível. Pessoas certas começam a se mover. Situações começam a se rearranjar. Processos que estavam travados começam a encontrar saída. Não de forma caótica, mas organizada. Porque quando Deus libera, Ele libera com ordem. Se esta oração está falando com você, de forma tranquila, sem pressão, apenas permitindo, você pode deixar um like agora. Não como obrigação, mas como um gesto simples de concordância espiritual. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir o que você está ouvindo neste momento. Deus diz que você não precisa ter todas as respostas hoje. Você precisa apenas confiar no próximo passo. A ansiedade tenta te levar 10 passos à frente. Deus trabalha passo a passo. E cada passo dado com Ele carrega segurança, mesmo quando o cenário ainda não mudou completamente. Existe algo muito importante acontecendo agora: Deus está restaurando sua autoridade. Porque quando você vive muito tempo na escassez, você começa a pedir permissão até para sonhar.
Começa a diminuir seus desejos. Começa a aceitar menos do que merece. Hoje, Deus te lembra que você é filho, não estranho. E filhos não vivem de migalhas. Enquanto você ouve, Deus começa a quebrar acordos invisíveis que você fez com a limitação. Acordos silenciosos do tipo: isso não é para mim, isso é difícil demais, sempre foi assim. Essas palavras criaram muros. Hoje, esses muros começam a cair. Não com barulho, mas com autoridade. Talvez você esteja sentindo uma paz diferente agora. Não é empolgação vazia. É alinhamento. É quando algo dentro de você diz: agora faz sentido. Essa paz é sinal de que o Espírito está trabalhando. Não resista. Apenas permaneça. Deus diz que o dinheiro que vem agora não virá para te afastar dele, mas para te aproximar do propósito. Prosperidade sem propósito vira peso. Mas prosperidade com propósito vira ferramenta. E ele confia ferramentas nas mãos de quem sabe usar. Se esta mensagem está fazendo sentido para você, e se você sente que quer continuar recebendo esse tipo de oração e direcionamento, você pode se inscrever no canal agora, de forma simples. Não para números, mas para caminhar junto. Para voltar. Para permanecer nesse ambiente espiritual que constrói e fortalece. Deus começa a te ensinar algo novo: esperar sem ansiedade. Trabalhar sem desespero. Planejar sem medo. Quando você aprende isso, o fluxo muda. Porque o dinheiro não gosta de ambientes caóticos. Ele flui melhor onde há clareza e ordem. Agora, permita-se respirar fundo. Solte a tensão dos ombros. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus não está te observando de longe. Ele está presente. Ele está envolvido. Ele está trabalhando enquanto você ouve. Existem ciclos que estão se encerrando. Dívidas que serão resolvidas. Pendências que encontrarão solução. Mas Deus diz: não volte para os mesmos padrões quando a resposta chegar. A resposta não é apenas para te aliviar, é para te ensinar um novo caminho. Talvez você conheça alguém que está passando por um aperto financeiro, alguém que perdeu a esperança, alguém que está cansado de tentar. Se sentir no coração, você pode compartilhar este vídeo com essa pessoa. Não como imposição, mas como cuidado. Às vezes, uma oração chega como resposta na hora exata. Enquanto você continua ouvindo, Deus começa a ativar discernimento. Você passará a dizer mais não para o que drena e mais sim para o que constrói. Isso também é prosperidade. Saber escolher. Deus diz que você não está atrasado. Você está no tempo certo de amadurecimento. O que vem agora precisa encontrar você mais forte, mais consciente, mais preparado. E é isso que Ele está fazendo neste exato momento. Permaneça. Ainda há mais para ser liberado. Esta oração continua. E o que começou agora não termina aqui. Algo já foi destravado. Algo já foi alinhado. E, pouco a pouco, você verá os sinais. Confie. Ouça. Receba. Agora, continue aqui. Não se desconecte deste momento. Existe uma diferença entre ouvir até certo ponto e permanecer até que algo seja selado. O que Deus faz agora não é superficial. É profundo. É estruturante. É aquilo que sustenta a mudança que você tanto pediu. Deus diz que existem pessoas que recebem respostas, mas não sabem manter o que receberam. E por isso, antes de liberar grandes movimentos externos, Ele constrói uma base interna firme. Prosperidade sem base vira instabilidade. Abundância sem estrutura vira perda. Hoje, Ele está te preparando para permanecer no nível que você pediu. Enquanto você ouve esta oração, Deus começa a selar algo no seu espírito: constância. Por que não adianta um milagre momentâneo se a mente continua funcionando no modo escassez? Não adianta receber hoje e perder amanhã. Por isso, agora Ele começa a alinhar seus pensamentos, suas decisões e suas atitudes com o fluxo que está sendo liberado. Deus diz que você passou por fases em que aprendeu a sobreviver. Aprendeu a se virar. Aprendeu a aguentar. Mas essa fase está chegando ao fim.
A próxima etapa não é de sobrevivência, é de construção. E construir exige paciência, visão e maturidade espiritual. Tudo isso está sendo ativado agora. Talvez você esteja sentindo um silêncio diferente neste momento. Não é vazio. É paz. É quando a alma para de lutar e começa a confiar. Esse é o ambiente onde Deus trabalha com mais profundidade. É aqui que Ele rearranja caminhos que você tentou resolver sozinho por muito tempo. Deus diz que o dinheiro que vem agora não virá para provar nada a ninguém. Não virá para comparação, nem para exibição. Virá para trazer descanso, organização e expansão. Virá para que você possa respirar sem medo, planejar sem ansiedade e ajudar sem se esgotar. Existe algo sendo quebrado agora, o ciclo da urgência constante. Aquela sensação de que tudo é sempre para ontem, sempre no limite, sempre no aperto. Deus não trabalha no caos. Ele trabalha na ordem. E quando a ordem entra, o fluxo se estabelece. Enquanto você continua ouvindo, Deus começa a te ensinar a reconhecer sinais. Pequenos movimentos que antes passavam despercebidos. Uma conversa que abre uma porta. Uma ideia simples que gera retorno. Uma oportunidade que surge de forma tranquila. Prosperidade verdadeira não grita. Ela flui. Se em algum momento desta oração você sentiu seu coração aquecer, sua mente acalmar ou seus pensamentos desacelerarem, isso é sinal de alinhamento. E se fizer sentido para você, deixe um comentário simples agora, como uma confirmação silenciosa: eu recebo essa direção. Não é para ninguém ver. É para você se posicionar. Deus diz que você não precisa mais carregar culpa por querer prosperar. O desejo de viver com dignidade, equilíbrio e abundância vem dele. Culpa não é humildade. Culpa paralisa. Hoje, ele te libera desse peso invisível que te impedia de avançar com leveza. Existe um novo nível de responsabilidade sendo entregue a você. Não como fardo, mas como confiança. Deus confia recursos a quem entende propósito. E você começa a entender que prosperidade também é saber administrar tempo, energia e escolhas. Enquanto você ouve, Deus começa a retirar pessoas, hábitos e padrões que drenam sua vida financeira. Não com conflito, mas com clareza. Você simplesmente para de se sentir confortável onde não há crescimento. Isso também é resposta de oração. Talvez você esteja percebendo agora que muitas portas que se fecharam no passado não foram perdas. Foram livramentos. Se algumas coisas tivessem dado certo antes, você não estaria pronto para sustentar o que vem agora. Deus não atrasou. Ele protegeu. Se este conteúdo está te ajudando, e você sente que esse ambiente espiritual te faz bem, você pode deixar seu like de forma tranquila. Isso ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que estão no mesmo momento que você viveu ou ainda vivem. Deus diz que a próxima fase da sua vida financeira será marcada por escolhas conscientes. Você não vai mais agir por impulso, medo ou desespero. Você vai agir com discernimento. E discernimento economiza dinheiro, tempo e sofrimento. Agora, permita-se imaginar, sem ansiedade, sem pressão, uma vida onde você não vive contando moedas, mas contando possibilidades. Onde você não vive se defendendo, mas construindo. Essa visão não é ilusão. É preparação. Enquanto você permanece nesta oração, Deus começa a alinhar seu ambiente. Sua casa. Seu trabalho. Sua rotina. Prosperidade também se manifesta no clima do lugar onde você vive. E isso começa a mudar de forma sutil, mas real. Se você deseja continuar nesse caminho, ouvindo orações, direcionamentos e palavras que constroem com profundidade, você pode se inscrever no canal agora, com calma. Não como obrigação, mas como quem decide permanecer em um ambiente que edifica. Deus diz que você não está sozinho no processo. Mesmo quando ninguém vê, Ele vê. Mesmo quando ninguém reconhece, Ele reconhece. E no tempo certo, aquilo que foi construído no silêncio aparece de forma estável. Existe uma proteção sendo ativada agora sobre suas finanças. Proteção contra perdas desnecessárias. Contra decisões precipitadas.
contra pessoas que se aproximam apenas por interesse. Deus guarda aquilo que Ele mesmo libera. Talvez você esteja sentindo vontade de respirar fundo novamente. Faça isso. Solte o peso. Você não precisa mais lutar como antes. A luta agora é interna, permanecer alinhado, firme e confiante. Deus diz que aquilo que parecia impossível começa a se tornar administrável. O que parecia distante começa a se aproximar. Não tudo de uma vez, mas passo a passo. E cada passo será sustentado. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa oração, alguém que está cansado, desanimado ou sem direção, compartilhe este vídeo se sentir no coração. Às vezes, Deus usa você como resposta na vida de outra pessoa. Agora, enquanto esta oração se aproxima do encerramento, Deus sela em você algo muito importante: estabilidade. Não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Porque quando essas áreas se alinham, o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta. Deus diz: confie no processo. Não volte atrás por medo. Não se sabote por insegurança. O que foi iniciado aqui continuará sendo desenvolvido nos próximos dias. Permaneça em oração. Permaneça atento. Permaneça fiel às pequenas decisões. Elas constroem grandes resultados. E quando os sinais começarem a aparecer, porque eles aparecerão, lembre-se deste momento. Não foi sorte. Foi alinhamento e neste momento quero orar por você e pela sua vida financeira. Em nome de Jesus declaramos e nós entramos agora na tua presença com o coração aberto, não com arrogância, mas com fé. Não viemos exigir, viemos confiar. Não viemos provar força, viemos reconhecer dependência. Tu és o Deus que vê o invisível, que conhece as lutas que ninguém conhece e que entende as batalhas financeiras que muitas vezes carregamos em silêncio. Antes mesmo de qualquer palavra, tu já sabes onde dói, onde falta, onde aperta e onde a esperança quase se apagou. Hoje, porém, estamos aqui porque escolhemos crer que o Senhor ainda governa todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. Pai, olha agora para esta pessoa que ora comigo. Tu conheces cada conta, cada preocupação, cada noite em que o sono foi interrompido pelo medo do amanhã. Tu viste quando ela tentou, quando trabalhou, quando fez o possível e mesmo assim pareceu não ser suficiente. Mas hoje nós declaramos que este ciclo começa a ser quebrado. Não por mérito humano, mas pela tua fidelidade. O Senhor é o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que abre caminhos onde não havia saída. Nada foge do teu controle, nada escapa da tua autoridade. Agora, Pai, nós colocamos diante de ti toda escassez, toda dívida, toda ansiedade financeira. Colocamos nas tuas mãos cada porta que se fechou, cada oportunidade que não deu certo, cada frustração que tentou roubar a fé. Nós não negamos a realidade, mas escolhemos confiar mais na tua promessa do que nas circunstâncias. A tua palavra diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades segundo a tua riqueza em glória. E é nessa promessa que nos apoiamos agora. Em nome de Jesus, nós pedimos sabedoria. Sabedoria para administrar, para decidir, para agir com discernimento. Remove toda a confusão, toda a impulsividade, todo erro repetido que tem travado o avanço financeiro. Ensina-nos a lidar com o recurso que chega, por menor que pareça, porque sabemos que quando colocamos pouco nas tuas mãos, tu multiplicas. Que haja ordem onde havia descontrole, clareza onde havia medo, estratégia onde havia desespero. Pai, nós pedimos que o Senhor visite agora as fontes de renda. Abençoa o trabalho, o negócio, o emprego, os projetos, as ideias que ainda nem saíram do papel sopra vida sobre aquilo que parecia estagnado. Abre portas que ninguém pode fechar e fecha caminhos que pareciam bons, mas que nos levariam à perda. Se houve atraso, que seja transformado em proteção. Se houve silêncio, que seja transformado em alinhamento. Nós confiamos que o teu tempo é perfeito. Agora, em autoridade espiritual, nós declaramos que toda palavra de fracasso, toda sentença de miséria, toda herança de escassez é quebrada. Não aceitamos mais viver sob o peso do medo financeiro. Não aceitamos mais a mentalidade de falta. Declaramos que esta pessoa caminha sob a mentalidade do reino,
onde há provisão, direção e crescimento. Que o Senhor cure não apenas a conta bancária, mas também a mente, o coração e a forma de enxergar o dinheiro. Pai, nós entregamos a Ti o passado financeiro. Os erros, as perdas, as decisões mal tomadas. Nada disso define o futuro quando está nas Tuas mãos. O Senhor é especialista em restauração. O que parecia perdido pode ser recuperado. O que parecia pouco pode crescer. O que parecia impossível pode acontecer. Nós não limitamos o Teu agir, porque sabemos que o Senhor faz além do que pedimos ou pensamos. Que venha a paz agora. Paz para quem viveu pressionado. Paz para quem carregou vergonha por não conseguir suprir como gostaria. Paz para quem se comparou e se sentiu menor. O Senhor não mede valor por saldo, mede por coração. E um coração rendido a Ti nunca fica desamparado. Renova a esperança, fortalece a fé e reacende a expectativa de dias melhores. Pai, nós declaramos que a partir de agora algo começa a se mover. Talvez não tudo de uma vez, talvez não do jeito que imaginamos, mas do jeito que precisamos. Que surjam oportunidades, contatos, ideias, soluções inesperadas. Que haja movimento onde havia estagnação. Que haja clareza onde havia confusão. Que haja provisão onde havia escassez. Nós confiamos no Teu agir silencioso, mas poderoso. E enquanto esperamos, nós escolhemos agradecer. Agradecer antes de ver, antes de tocar, antes de receber. Porque a gratidão é uma prova de fé. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor está trabalhando, alinhando, preparando. Nada está parado no céu. O Senhor não se esqueceu desta oração. O Senhor não ignora este clamor. Selamos esta oração em nome de Jesus, declarando que a vida financeira começa a entrar em um novo tempo. Um tempo de aprendizado, de provisão, de crescimento e de testemunho. Que esta pessoa volte aqui futuramente para dizer que algo mudou, que portas se abriram, que a paz voltou e que a fé foi recompensada. Se esta oração falou com você, faça algo simples agora. Curta este vídeo como um ato de fé, não por mim, mas como uma declaração de que você crê no que acabou de orar. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para continuar caminhando em oração e direção espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de esperança financeira, porque às vezes Deus usa uma simples partilha para alcançar um coração cansado. E nos comentários, escreva com fé, mesmo que ainda não veja, eu confio no tempo de Deus para minha vida financeira.